Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 3, Corinthians 1, pela Série A do Brasileiro, com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, Marquinhos. Danilo Queiroz, do Futebolês. Marquinhos, o que significa essa vitória para você? A primeira vitória do Ceará em casa nesse Campeonato Brasileiro, para você, para a equipe, essa busca aí de uma arrancada de sequência de vitórias, terão inclusive a possibilidade, né, na terça-feira, mas queria que você dissesse que significou o que a gente não sabe. O que a gente sabe é 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, se coloca já ali no meio da tabela, mas o que a gente não sabe é o quanto o anímico da equipe pode ser impactado por essa vitória, e é esse o conceito da minha pergunta, por favor. Boa noite, Danilo, boa noite a todos. Primeiro, uma vitória do grupo, né? Uma vitória do vestiário, uma vitória dos atletas, mas toda a honra e toda a glória a Deus. Acho que ele tem provado e tem mostrado que esse grupo pretende chegar longe e tem trabalhado para isso. Então, e Deus tem honrado e tem feito coisas maravilhosas. Como eu falei na entrevista do jogo anterior, no Clássico, são só 30 dias aqui com 10 jogos, a cada 3 dias, sendo que o dia posterior ao jogo é recuperativo e o anterior tu não consegue trabalhar muito, é doses homeopáticas. Mas a gente tem visto uma evolução do Ceará. Não é um time que joga só vertical, sabe jogar com a posse de bola, sabe trocar corredor, né? Não à toa hoje enfrentou um postulante ao título brasileiro, um postulante que tirou o Boca Juniors de uma Libertadores e que se impôs, saindo atrás no placar, teve tranquilidade, teve organização, jogou comunidade. E o que eu tenho dito, essa vitória não é do Marquinhos Santos, essa vitória é de Deus, e agradecer aos jogadores, né, ao vestiário. Esses jogadores têm feito e se dedicado muito no seu dia a dia. Não é fácil esse desgaste, não é fácil você fazer o jogo que fez contra o Fortaleza, ser eliminado pelo arquirrival numa Copa do Brasil. Vencemos o jogo, então já é uma segunda vitória consecutiva. Eu não lembro quando o Ceará teve uma sequência de 2 vitórias assim, realmente eu não recordo agora, mas 2 grandes jogos. E vencer o Corinthians traz motivação, traz ainda mais equilíbrio, mas pés no chão, né? Muito pés no chão, muita calma, assim como se, né, nas derrotas que houveram, acho que foram só 2 que eu perdi desde a minha chegada, acho que um pelo Brasileiro, para o Inter ou para o Fluminense, na despedida do Fred, e o primeiro jogo da Copa do Brasil, foram só 2 derrotas em 10 jogos. E começa a criar, né, N situações com só 30 dias de trabalho. Então, e futebol, o treinador não faz milagre. Futebol, o treinador só consegue alcançar os resultados com trabalho, no dia a dia, passo a passo, reconstruindo um modelo de jogo, né? Então, só dizer que é muito gratificante, mas Deus é maravilhoso em nossas vidas, tem demonstrado isso e tem demonstrado no vestiário. E os atletas estão de parabéns, o que eles têm feito aí. Eu falava isso nas derrotas e falo na vitória. Esses caras aí são diferentes. Esses caras aí estão querendo algo grande pelo Ceará e têm demonstrado isso. Marquinhos, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, Jornal Povo e da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória, vi um grande desempenho da equipe. E Marquinhos, a equipe do Ceará hoje foi várias questões assim que há muito tempo o torcedor esperava e hoje aconteceu. Primeiro gol do Bruno Pacheco com a camisa do Ceará. Sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro com o Ceará e a primeira vitória do Ceará como mandante no Campeonato Brasileiro. Marquinhos Santos, diante de tanta coisa positiva hoje, diante de uma vitória tão significativa do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, como é que você está se sentindo? O que é que você está esperando para essa continuação de Campeonato Brasileiro? Como eu falei anteriormente, é equilíbrio, é pés no chão. Nas 2 derrotas nós falamos que nem tudo estava errado com as derrotas, como nem tudo está certo na vitória também de hoje. Foi uma grande vitória? Foi. Mas tem coisas para ajustar, tem coisas para arrumar, tem coisas ainda que a gente precisa ir no ajuste fino para que a equipe possa evoluir taticamente. Mas a entrega desses caras, como eu falei, a distância do jogo anterior para esse e já para terça-feira, ela é muito curta, né? O calendário tem judiado demais. Mas a equipe tem se dedicado muito, a equipe tem feito cada dia valer a pena, né? E essa vitória é deles, pela dedicação do dia a dia. E também do torcedor, né? Assim como foi no jogo passado na Copa do Brasil, frente ao arquirrival com a nossa vitória, mas a eliminação. E no jogo de hoje, quando saímos perdendo, acho que com 4 minutos, no primeiro ataque do Corinthians, por mais que houvesse, é normal, e eu respeito demais o torcedor do Ceará, porque é um apaixonado, o que eles fazem aqui na nossa chegada, de impressionar e de motivar.
Então, é agradecer ao torcedor que apoiou e que precisamos deles, que ele seja o nosso 12º jogador presente todos os jogos aqui, porque entrega, dedicação, empenho não vai faltar. Não vai faltar. Um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo que nós conseguimos reverter o placar, mas com dificuldade. E aí, novamente, voltamos para o vestiário mais uma vez, corrigimos algumas situações táticas que estavam acontecendo, voltamos no segundo tempo absoluto, né? Não sofremos, fizemos o 3-1 e poderíamos ter saído até com um placar maior e melhor. Mas Deus sabe todas as coisas, acho que isso mantém os pés no chão, o equilíbrio, porque é uma maratona que nós temos no Campeonato Brasileiro, passo a passo. A primeira vitória saiu, acho que isso dá uma confiança maior para o elenco, para o trabalho, né? E para que a gente possa dar uma sequência aí positiva, mas já com uma batalha terça-feira. Nada vai valer se não buscar a vitória na terça, a vitória de hoje, né? A vitória de hoje terá um maior valor vencer na terça-feira. Então nós temos que ter o equilíbrio, pés no chão, um jogo difícil na terça, precisamos do torcedor, eu sei que é uma distância curta já na terça, eu sei que tem o gasto da bilheteria, na questão do ingresso, mas precisamos do nosso torcedor do lado, precisamos que ele se faça presente, precisamos lotar esse Castelão com o nosso torcedor, que é magnífico o que eles fazem, a sinergia o qual esse estádio passa para os jogadores, o qual essa torcida passa para nós ali dentro de campo. Boa noite, Marquinhos, Pedro Pinheiro da Band. Eu queria saber uma pergunta um pouco mais descontraída, porque os 2 primeiros gols do Ceará foram um do Bruno Pacheco e o do Vina, 2 golaços, a gente pode dizer assim. Queria saber de você treinou algo diferente para eles começarem a acertar mais? Não vou ser hipócrita e dar migué não, mas na questão da finalização do Vina, sim. Ontem nós fizemos um trabalho tático, né, em que sabíamos desse entrelinhas que poderíamos levar vantagem em relação ao time do Corinthians, trabalhamos para isso, né, em o Clebão alongar a linha deles defensiva e essa bola vir para trás. Então nós trabalhamos esse tipo de situação com que buscasse a finalização do Vina, do Lima, do Mendonça. Então nós trabalhamos ontem isso, né? Mas a do Pacheco não, a do Pacheco foi qualidade. Eu ainda não perguntei para ele se ele foi cruzar ou foi chutar, mas foi um golaço realmente. Marquinhos, foi a melhor partida desses 10 jogos de Marquinhos Santos no Ceará, na sua opinião? Eu sei que o time fez bons jogos, principalmente aqueles 2 da Copa Sul-Americana, mas esse você destacaria como a sua melhor partida, assim, sendo no comando do Ceará? E quais pontos foram fundamentais para essa vitória, na tua opinião? Caio, eu não sei se foi a melhor partida, mas foi a partida mais equilibrada entre os tempos, um pouco mais. Eu acho que nós tivemos, desde a minha chegada, acho que o jogo do Atlético Mineiro nós jogamos muito bem na minha estreia. Eu acho que foi um grande jogo, né, que merecíamos a vitória já na minha chegada. E aí nós tivemos um desequilíbrio, né, normal, com uma mudança de comando, mexe-se um pouco na estrutura de jogo, né, e aí nós fizemos um tempo bom, outro ruim, um mais ou menos, outro crescemos, mas hoje foi um jogo mais equilibrado, mesmo saindo atrás no placar, não descontrolamos, né, tivemos uma organização tática, tivemos equilíbrio emocional, e aí a qualidade individual técnica ela foi sobressaindo dentro do modelo de jogo, dentro do sistema. Então, eu creio que foi um grande jogo, acho que para aqueles que assistiram, aqueles que estiveram aqui, gostaram do que viram, e o Ceará mostrou a sua força e que essa sequência possa ser positiva para que possamos terminar bem esse primeiro turno da competição. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Já projetando o jogo do Avaí, a torcida quer saber sobre a situação do Rigonato e do Vasquez. Você já tem condições físicas de estrear já na terça-feira? E o que eles podem acrescentar, tanto tecnicamente como taticamente, ao elenco do Ceará? Bom, primeiro que agora, né, com a abertura da janela, ambos os jogadores já tendo um tempo qualificado de treinamento, até mais do que todo o elenco, porque eles passaram por um período maior de preparação. Eles encontram-se num estágio físico bom. O Rigonato ainda precisa de um ritmo de jogo, porque faz muito tempo que ele não joga, né? Mas são 2 jogadores que vão agregar muito ao elenco. Eu acho que aumenta a competitividade, aumenta essa disputa por posição de maneira muito profissional, muito saudável. É impressionante como esse ambiente interno ele é muito positivo entre os jogadores, com muito respeito e sabendo, né, que se um der a brecha, o outro vai entrar e vai corresponder muito bem, talvez pegue a cadeira e leve até o final da competição. Então são 2 jogadores que chegam para agregar, 2 jogadores que com características importantes, né, que nós necessitávamos e necessitamos aí dentro do elenco,
e chegam para brigar por posição, mas ter um pouquinho de paciência. O próprio Vasquez, né, o John Vasquez, é a primeira vez que ele sai do seu país, que ele joga para uma outra equipe, né, fora do seu país, então requer também um período de adaptação até cultural, né, por mais que tenham semelhanças entre cultura de Brasil e Colômbia, até, estou falando futebolisticamente falando, né, mas ele precisa ter um tempo de amadurecimento, mas vai ajudar muito, não só ele, como o Rigonato. Boa noite, Marquinhos Santos, Evaldo Alisson, da Rádio Fusão. Marquinhos, são 3 pontos que eu queria que você falasse nessa pergunta, né? Primeiro, assim que o Ceará levou o gol, a torcida não parou. Assim que o Ceará levou o gol, a torcida ela reagiu de uma forma que o time também reagiu da mesma forma da torcida. Não sentiu o gol, foi para cima e conseguiu empatar. Queria que você falasse a respeito desse momento. Né? E também queria que você falasse a respeito da partida que o Vina fez. Né? A partida, uma das melhores partidas que o Vina fez nesse jogo. Jogou muito bem, deu passe para o gol, fez golaço. Né? E a torcida o reconheceu também no final do jogo. Eu queria que você falasse também da recuperação dos atletas para um jogo de terça-feira, 21h30, novamente aqui na Arena Fusão. No momento do gol, né, muito cedo do Corinthians, e a potência que é a equipe do Corinthians, uma equipe realmente muito bem trabalhada, muito bem treinada, por mais que o Vitor não estivesse presente na beira do campo, mas os seus treinadores adjuntos ali, comandando e dando sequência, né, no modelo de jogo do Corinthians, difícil de jogar, difícil, não à toa, eliminaram o Boca Juniors lá na La Bombonera. E nós tivemos paciência, tivemos, como eu falei, equilíbrio mental e organização tática. E fizemos aquilo que foi traçado como estratégia. Não, em momento nenhum, nós abdicamos ou mudamos a rota em relação por ter tomado o gol cedo. Nós mantivemos aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi treinado, com consciência daquilo que precisava ser feito foi feito. Então, é mérito dos jogadores, exclusivamente dos jogadores. E em relação à torcida, como eu falei, é apaixonante. É apaixonante, motiva a cada dia para que se possa entregar o melhor para esse clube, para essa instituição, mas em especial o torcedor do Ceará, que tem o meu respeito. Né? Em momentos difíceis, delicados, em que não jogamos tão bem, que a torcida criticou e é normal, e eu respeito e considero tudo isso dentro de uma normalidade, né? Desde que se tenha o respeito mútuo, mas é ter tempo. Futebol é trabalho, futebol não tem uma varinha mágica que chega aqui, encoste e mude tudo, não tem jeito. O Dorival alcançou um modelo o qual ele estava depois de 3 meses de casa. Né? Sofreu um pouquinho no começo, a Sul-Americana, claro que na fase de grupos tem a sua dificuldade, mas te dá a oportunidade de rodar elenco, né? E nós chegamos no olho do furacão. Eu chego aqui com 30 dias sem tempo para treinar, com doses homeopáticas, tendo que recuperar atletas, mas mesmo assim perdendo muitos atletas por Covid, por lesão, né? E o grupo respondendo. São 10 jogos com 2 derrotas, não tem como falar que é ruim. Por mais que tentem, mas não tem como falar que é ruim. Só os 3 primeiros jogos que nós não fizemos gol, se eu não estou enganado, sob o meu comando. Depois, acho que os outros 7 seguintes, nós fizemos, todos os jogos fizemos gols. Né? Então são ajustes que a gente tem que evoluir, tem que melhorar. Mas futebol é trabalho. Né? Futebol é trabalho. Não é Marquinhos Santos que está falando isso. Eu levanto uma bandeira para os treinadores brasileiros. Que tenham paciência, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma com os treinadores. Tá absurdo em função do calendário. O treinador não ter tempo de aprimorar a sua equipe, de instalar o seu modelo de jogo, e já está as cadeiras sendo trocadas e triturando treinadores. Né? Vamos ter calma, vamos ter paciência para que a gente possa evoluir o futebol brasileiro. Né? E não é só o treinador brasileiro, nós temos visto isso com treinadores estrangeiros também. Então tem um pouquinho de calma, paciência, para que se possa executar o trabalho. E o torcedor mostrou isso aí. O torcedor mostrou essa festa e nós precisamos dele. Nós precisamos dele até a 38ª rodada. Precisamos do nosso torcedor na Sul-Americana. Vamos estar enfrentando um grande adversário que também é postulante aos títulos que está em disputa. Então nós precisamos do nosso torcedor. E o torcedor, o que faz aqui é de impressionar, cara. É bonito demais. Na chegada aqui do lado do meu auxiliar Edson Borges, nós conversando e vendo, teve um torcedor que se jogou na frente do ônibus ali, batendo no escudo do Ceará na chegada aqui do Castelão, cara. Isso aí isso é de impressionar. Né? Eu acho que quando o adversário chega aqui no estádio e já tem essa pressão, já tem essa atmosfera, ele já sente. Então é isso que nós precisamos, é criar essa atmosfera junto do torcedor. E hoje foi demonstração disso, mesmo tomando o gol cedo, perdendo por 1-0 contra um postulante ao título da Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o time jogou. O time não se acovardou, o time não se intimidou, não ficamos dando chutão para frente e jogando por uma bola,
né? Não jogamos só no Mendonça e resolva o Mendonça, não, o time foi coletivo. E dentro da coletividade, aí aparece um momento do Vina, né? Como apareceu um momento do Mendonça e vai voltar a aparecer, como o Clebão. Eu sempre digo, eu não gosto de comentar individualmente, né? Eu acho que o coletivamente vai fazer com que, dentro desse calendário, cada um possa ter a sua estrela brilhando na hora certa e no momento certo. Marquinhos, voltar um pouquinho à questão do Vina, mas num outro contexto. Última coletiva aqui, você disse o seguinte: Vina é meia, e eu vou preferir sempre utilizá-lo como meia, né? Você já o utilizou assim como um cara aberto, embora que ele estivesse fazendo uma meia aberta, ponta, né? É um meia ponta, né? O famoso meia ponta do futebol um pouquinho mais para trás, né? É o meia ponta de lança, né? Mas você também, quer dizer, ele já foi utilizado muito como o referência, né? Não era um cara tanto de referência, mas ele era usado como um atacante mais avançado em alguns momentos. E você disse, não, vou usar porque eu conheço e ele como meia. Você entende que o bom jogo dele, porque eu acho que além do gol, o papel dele tático, técnico, ele foi muito bem em campo, como o Evaldo Alisson tinha dito há pouco. Você acha que tem a ver com isso? Voltar a jogar na posição real, onde ele conhece ali. E como eu acho que não vai girar para uma outra pergunta, eu queria encaixar uma outra pergunta que era... você tem os dois jogadores que já foram mencionados aqui, que foram contratados e que a partir de semana que vem devem ser regularizados, já que a janela se abre segunda-feira, dia 18. Você quer mais alguma coisa? E aí eu não quero que você me diga, eu quero um zagueiro, um atacante. Se você quer mais alguma coisa, porque semana passada já te perguntaram isso e eu vi que você não quer dar a informação exatamente de que posições. Mas se você acha que o time, que o elenco ainda cabe mais alguma coisa, e essa questão do Vina jogar na posição dele, por favor. Em relação ao Vina, aquilo que eu falei, né? Um jogador que eu conheço desde os 14 anos e sei do potencial dele. E é um cara que está feliz aqui, está identificado com a camisa do Ceará. Ele realmente, ele hoje é um torcedor do Ceará, não só um jogador e um profissional do Ceará. E isso faz diferença, né? Ele, o conhecendo e sei de que realmente é verdadeiro esse carinho, esse amor que ele demonstra pelo Ceará. E ele tem se dedicado demais, está feliz na sua vida profissional, sua vida pessoal, e isso faz a diferença. É um cara que se transformou, eu sei, posso dizer muito bem, porque conheço o Vina muito bem e sei de como ele era e como ele está. Então isso chegou numa idade madura, né, chegou profissionalmente maduro agora, e tem tudo para crescer ainda mais, retomar aquilo que ele já fez um tempinho atrás aí, que despertou o interesse de grandes e grandes clubes, e ele escolheu permanecer aqui no Ceará. Ele escolheu. Então, ele tem uma dedicação e uma identidade incrível com essa camisa, com essa instituição e com essa torcida, né? E a gente espera, né, que não só ele, mas que crie raízes como o Luiz Otávio, que tem quantos jogos? 250 jogos, né? É difícil chegar a essa marca aí. Ele, acho que outros jogadores estão criando já esse status aí, o Mendonça. Eu acho que são jogadores que estão, o Lima, né, tem essa identidade. É gratificante de ver e é difícil de ver isso no futebol brasileiro, e esses caras têm demonstrado isso, esse amor, essa entrega, essa dedicação. E ele gosta, é um jogador que, por mais que momentos do jogo eu o coloque ali como meia ponta, né, e depois eu mais faço ele flutuar e vir de fora para dentro, para criar uma confusão tática no adversário, e tem dado certo. Ele conhece bem e ele me conhece, né? Eu fui treinador dele na base, fui treinador dele no profissional do Curitiba, o lancei no Curitiba, então ele me conhece, ele sabe a maneira de que eu gosto taticamente de mexer durante o jogo, né? Não tendo uma estrutura fixa, né? Falando taticamente. Então ele me conhece. E em relação a contratações, o grupo é muito forte, eu tenho dito isso na minha chegada. Eu confio nesse grupo, eu confio no vestiário, né? Eu sei do que o presidente tem trabalhado. Não é fácil, é uma janela, quando se tem essa abertura de janela, cria-se muita expectativa, mas é um momento mais difícil de contratação da temporada, é justamente nessa janela. E o Ceará não tem medido esforço para que se possa qualificar, né? Eu acho que a palavra é essa, não quantificar, mas qualificar ainda mais, tendo aí mais 21 partidas, se eu não estou enganado, né, no Campeonato Brasileiro, mais decisões na Sul-Americana. Eu acho que é importante, né? Nós temos um grupo com uma mescla interessante de atletas experientes, atletas jovens, atletas da base. Então acho que é importante, mas é tratado de uma maneira mais interna, e valorizo muito o meu vestiário, valorizo muito os meus atletas, o meu grupo, né? Não quero qualquer um que possa chegar e desagregar e ser... não, eu acho que o grupo é a maior estrela, nós não temos um jogador que seja estrela.
A estrela do grupo é justamente o grupo, é esse elenco. Então nós temos com muito cuidado olhado o mercado para que se possa estar buscando pontualmente aquilo que se faz necessário. Marquinhos, eu aqui novamente, Horácio, e uma vitória muda muito as margens, né? Muda muito o destino, né? O Ceará, que vinha de 6 jogos sem vencer o Campeonato Brasileiro, agora defende uma invencibilidade de 11 partidas dentro de casa. Não perde desde o confronto contra o Bragantino na derrota por 1-0. Desde então foram 5 empates e 6 vitórias. O quanto isso representa também para defender essa invencibilidade contra o Avaí, já que precisa pontuar, né, contra o Avaí pela situação na tabela. E também, Marquinhos, queria saber se você podia adiantar para a gente o que aconteceu com o Richardson. Ele saiu ali, ele sentiu, se eu não me engano, a região da virilha, pelo menos 2 vezes no jogo. Você já podia antecipar para a gente o que aconteceu com o jogador? Bom, em relação a esse desgaste, né, como eu disse, é função do calendário desses jogos em sequência e do que eu já tenho falado, né, frequentemente. Mas só amanhã que nós vamos ter uma melhor análise, né, um melhor diagnóstico. Mas eu creio que não tenha sido algo que preocupe. É mais o desgaste realmente dessa sequência de jogos. Em relação a... mérito do grupo, mérito do trabalho iniciado pelo Dorival, né? A gente reclama, a gente fala do gramado Castelão, mas a gente aprendeu a jogar aqui. Se é difícil para nós, é pior para o adversário. Nós temos que nos adaptar aqui, saber jogar aqui, estamos conseguindo e sabendo jogar aqui no Castelão. Isso aqui tem que ser uma virtude para nós e não jogar contra nós. Então, é isso que eu tenho colocado na mente dos nossos jogadores, não só taticamente, não só trabalhando tecnicamente ou fisicamente, mas principalmente a questão mental. Nosso grupo tem ficado cada vez mais forte mentalmente e o jogo de hoje demonstrou isso. Então, nós não podemos usar como desculpa o gramado, né, como foram nas situações que houveram de derrota, uma derrota aqui para Fortaleza, né, os empates, e nem nas vitórias, que foi contra o The Strong, hoje, não, nós temos que, contra o Fortaleza, nós temos que seguir nossa caminhada e nos preparar bem, porque tem muita coisa ainda na competição, são 3 pontos importantes conquistados, mas não tem um valor maior do que 3 pontos, então nós temos que ter equilíbrio, pés no chão e nos preparar bem, porque terça-feira vem um Avaí que venceu o Santos, também vem motivado. É difícil jogar contra as equipes do Barroca. É um treinador que tem uma qualidade de trabalho, que as suas equipes têm muita qualidade de jogo, gosta da bola, né? E mesmo jogando fora de casa, é um time muito bem armado. Ele está desde o início da temporada, então já tem um tempo maior de preparação e de trabalho. Mas nós vamos competir, vamos seguir. Amanhã nós já temos uma reapresentação, vamos trabalhar taticamente mais um pouquinho. Na segunda-feira a gente já consegue trabalhar uns 35 minutos para o jogo de terça e assim vamos seguindo. Né? Deus tem permitido com que tenhamos aí sabedoria nas tomadas de decisões, nas escolhas. Deus tem permitido que a gente tenha conseguido trabalhar mesmo de maneira homeopática, né? Mas que a gente tem evoluído, a equipe retomado a caminhada das vitórias aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor. Valeu, gente. Obrigado, viu?